buscar o reino de Deus. Somente esse texto. Mas primeiro buscar o reino de Deus. Na campanha, cada um dos irmãos que ministrou, o Espírito Santo falou poderosamente. E hoje, dando sequência à ideia de 12 dias de clamor para 12 meses de bênção, eu gostaria de conversar com os irmãos sobre os planos, projetos que os irmãos têm para esse ano de 2023. Como eu disse para os irmãos, eu acredito que o ano 2023 será um ano de crescimento, de fortalecimento, será um ano de bênção para a minha vida e para a sua vida. É claro que nós vamos enfrentar adversidades, dificuldades, mas o Senhor Deus será conosco, como diz a sua palavra. Bem? Mas quais são os seus planos e os seus projetos? É claro que aqui tem alguns irmãos, e eu acredito que os irmãos não vivem as suas vidas como Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa a vida levar. Ou seja, pastor, eu não estou nem aí. Não, eu acredito que os irmãos têm seus planos, seus projetos. Quem sabe esse ano você tem planejado reformar sua casa, ou comprar uma casa, comprar um carro, ou trocar o seu carro. Quem sabe você está com seus planos de começar um curso, ou de crescer na sua área profissional. Mas eu gostaria de falar sobre questões mais importantes do que a sua vida financeira, ou até mesmo os seus relacionamentos. Eu gostaria de falar sobre a coisa mais importante, que esse ano é buscar o reino de Deus. Ter o reino de Deus como primazia. É claro que quando finaliza-se o ano, quando chega no mês de dezembro, finalzinho de novembro, começo de dezembro, os irmãos, pelo menos a maioria dos irmãos, começa a computar o ano que se passou e começa a ver quanto que ela foi falha naquele ano. Quanto que ela deixou de frequentar a igreja, quanto que ela deixou de orar, quanto que ela deixou de ler a Bíblia, quanto que ela deixou de jejuar, o quanto ela deixou de estar na presença de Deus. Então ela fala, esse ano eu não fiz, mas o próximo ano eu vou ser mais fiel. Próximo ano eu quero ser um dizimista fiel, próximo ano eu vou orar mais, próximo ano eu vou jejuar mais, próximo ano eu vou estar mais próximo de Deus. E aí quando começa o mês de janeiro, a pessoa está toda cheia daqueles planos e projetos. Quando vai passando-se os dias, nem sempre a pessoa consegue manter o mesmo nível. E às vezes acaba passando o ano inteiro e ela continua como no ano passado, no ano anterior. Ela fez tantas promessas e não cumpriu. Mas eu gostaria que você, nesse ano de 2023, você pudesse se aproximar mais de Deus. Eu quero falar sobre 5 coisas que você deveria colocar como prioridades na sua vida. Se você não colocar essas 5 coisas, aqui na igreja nós vamos colocar essas 5 coisas como prioridades desta igreja. E durante os próximos meses, os departamentos, eu quero fazer uma reunião com os departamentos de oração, varões, jovens, vão trabalhar em cima desses temas que eu vou falar aqui nessa noite. E nós vamos implementar outros trabalhos, eu quero reforçar isso diariamente ou constantemente, para que isso fique vivo na mente dos irmãos. 5 coisas que esse ano nós vamos fazer o possível para pelo menos chegar próximo de concluir estas 5 coisas que eu quero falar com os irmãos aqui. Primeira coisa que eu acredito que você deveria colocar como primazia nesse ano de 2023: adorar a Deus. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Então esse ano, tenha como primazia adorar mais a Deus. E quando nós falamos de adoração, nós lembramos muito de música. Então parece que o pastor está incentivando a igreja a cantar. Música faz parte da adoração, mas não é o todo da adoração. Adoração é quando nós reconhecemos Deus acima de tudo e de todas as situações que nós passamos. E nós podemos adorar a Deus aqui na igreja, nós adoramos a Deus no nosso trabalho, nós adoramos a Deus em todos os lugares que nós podemos estar. Jesus disse que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em verdade, em espírito. Verdade. Parafraseando Jeremias, capítulo 29, versículo 3, onde Jeremias fala assim:
o meu povo se aproxima de mim com seus lábios, mas o coração está distante. Não, Deus está procurando verdadeiro adorador. É aquele que adora a Deus em verdade. Deus conhece a nossa mente, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso ser. Então, se nós vamos fazer algo para Deus, que façamos com totalidade do nosso ser. Porque eu posso enganar o irmão Cleocir, eu posso enganar o nosso irmão Fernando, mas eu jamais poderei enganar a Deus. No final do ano passado, a irmã Zelina me procurou e disse: pastor, eu estou numa campanha para Deus mostrar para o senhor algumas coisas. E Deus está mostrando, irmã Zelina. Continua na campanha, que Deus mostrou muita coisa. E Deus está me surpreendendo naquele propósito que a irmã me falou, mas algo totalmente diferente, ou com pessoas diferentes que eu tinha em mente. Mas Deus está mostrando. Porque quando você chega a Deus em verdade e em espírito, Deus responde a você. Então esse ano, meu amado irmão, minha amada irmã, vamos adorar a Deus com totalidade do nosso ser. Adorar a Deus é agradecer a Ele por aquilo que você tem. Adorar a Deus é você declarar o seu amor a Ele por aquilo que Ele tem feito a você. Adorar a Deus é você declarar em palavras o quanto Ele é grande para você. Você o adora dizendo que Ele é santo, você o adora dizendo que Ele é poderoso, você o adora dizendo que você o ama, você o adora quando você fala aleluia, você o adora quando você fala glória a Deus, você o adora quando você expressa em palavras, em sentimentos ou em atitudes esta adoração. Então esse ano, meu amado irmão, adore mais a Deus. Aleluia. Vamos buscar apresentar a Deus o perfeito louvor. Essa é a primeira coisa que eu gostaria que esse ano você tivesse. A segunda coisa que eu gostaria que você colocasse como primazia nesse ano, meu amado irmão, é cumprir a missão que Jesus te delegou. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda. Vamos aproveitar as oportunidades para falar de Jesus para as pessoas. Quantas pessoas estão em nossa volta morrendo? Quantas pessoas estão dominadas pelas drogas, pelo álcool, pela idolatria, pela feitiçaria? E nós temos um Deus que transforma vidas. Precisamos evangelizar. Jesus disse por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. A evangelização não é algo se der, quando der, não. Ela é essencial. Nós precisamos fazê-la aonde nós tivermos possibilidade de fazer. Seja em nossa casa, com os nossos parentes que ainda não conheceram a Jesus, seja no nosso trabalho com pessoas que ainda não conheceram a Jesus. Nós precisamos falar do amor de Deus para aqueles que estão morrendo e para aqueles que estão perecendo. Paulo disse: pregue a tempo e fora de tempo. Vou fazer uma pergunta para você, é uma pergunta retórica, eu não preciso que você responda a ela, mas você tem vergonha da igreja que você congrega? Você tem vergonha desta igreja? Da palavra que é pregada aqui, dos louvores que é cantado aqui, como é a liturgia desse trabalho? Eu estou perguntando isso de uma forma retórica. Porque se você não tem vergonha, você pode usar as oportunidades para convidar pessoas para vir a esta casa de oração, para ouvir a palavra de Deus. Você pode evangelizar pessoalmente, evangelismo pessoal, onde você chega, cumprimenta a pessoa e fala: irmão, vai para a igreja, Jesus tem um plano na sua vida, Jesus quer salvar você. Você pode evangelizar através das redes sociais, usando o seu WhatsApp, usando o seu Facebook, publicando lá os dias de culto, ou uma mensagem evangelística evangelizadora, ou usando as suas redes sociais para contar um testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Mas evangelize, meu amado irmão. Esse ano deve ser ano de crescimento e fortalecimento. E só há crescimento quando há evangelização. Aleluia. A quarta coisa que eu gostaria que você fizesse, a terceira coisa que eu gostaria que você colocasse como primazia na sua vida esse ano, primeiro é adoração. Segundo é evangelização. A terceira é comunhão, oikonomia, ou seja, vida em comum, conjunto. Irmãos, nós somos uma igreja. Igreja é família, é partilhar e compartilhar tempo, momento, necessidades e triunfos. O que é comunhão? Nós
precisamos nos aproximar mais uns dos outros. A Bíblia fala sobre chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. Então, vamos criar oportunidades e momentos. O ano passado, no final do ano passado, foi depois do Congresso de Varões ou antes, o irmão Darlan reuniu os varões aqui da igreja e nós fomos lá para um campinho de futebol jogar futebol. Irmãos, rapaz, os irmãos, eu saí de lá com minha batata na perna do vento, os irmãos caíram no chão, jogamos 2 horas. Eu sei que você foi 10 minutos, estava todo mundo nem metro para fora. Aí ele falou, não, é 2 horas, vamos aproveitar o tempo. Aí levantou todo mundo ali, escoferido, cansado, mas vamos correr. E aquele era o momento do quê? Confraternização. No final do ano nós fizemos uma chácara, passamos um dia juntos, comemos, cantamos, nos alegramos, conversamos uns com os outros, compartilhamos as nossas histórias. Então, meu amado irmão, vamos estar mais próximos esse ano. Não vamos nos isolar, não. Não vamos nos afastar uns dos outros, não. Às vezes, tem muito crente que tem mais amigos do mundo do que da igreja. Consegue passar mais tempo com pessoas do mundo do que da igreja. Meu amado irmão, não. Esse ano é ano de maior comunhão. E a comunhão, ela é, como eu disse, ela pode ser quando nós tiramos um momento de lazer, numa chácara, num campinho de futebol, brincando com os varões. A comunhão pode ser aqui na igreja, na escola bíblica dominical, quando o professor, nosso irmão Darlan, está ministrando, quando acaba a escola dominical, põe-se uma mesa, a irmã Zelina traz uns pãezinhos saborosos, gostosos, o irmão Isaac sempre está com a garrafa de café ali, delicioso. A gente come, conversa, é 10 minutos, 15 minutos, enquanto os irmãos estão comendo, os varões estão preparando os louvores, aquilo vai gerando entre nós afinidade, vai gerando entre nós comunhão. Irmãos, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Eu conto aqui na igreja com um amigo meu, e quando eu vim de Minas Gerais para cá, ele chama Juliano, nós fomos crescendo juntos, e ele foi o responsável, primeiro para que eu viesse para a igreja, e depois ele foi responsável para que eu saísse do interior de Minas e viesse para Campinas. Nós morávamos no Jardim Capivari, todos os dias da tarde ele me ligava, nós crescemos juntos, e ele me chama de pastor, nem de irmão, ele me chama de Pissa. Ele dizia, Pissa, desce aí para tomar um café. Irmãos, eu havia deixado a minha família em Minas, os meus amigos em Minas, tinha deixado tudo para lá. Aqui eu tinha ele e mais alguns, mas todos os dias, aquele momento que eu saía da minha casa, descia lá, e nós tomávamos um café, conversando sobre a nossa juventude, conversando sobre a igreja, conversando sobre a palavra de Deus, conversando sobre as nossas experiências. Aquilo era restaurador, aquilo era uma terapia, aquilo nos renovava. Nós precisamos, como igreja, estarmos cada vez mais próximos um do outro. Então, esse ano, vamos adorar mais a Deus. Esse ano, vamos evangelizar mais. Esse ano, vamos tirar mais tempo para estar mais próximo. Ah, pastor, a minha vida é muito corrida. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas você está vivendo a vida e não está aproveitando essa vida que Deus tem me concedido. Está dando para os irmãos entendermos? Então, esse ano, vamos adorar mais a Deus. Esse ano, vamos aproveitar as oportunidades para ganhar almas para Jesus. Ainda sobre evangelização, no final do ano eu fui batizar a nossa irmã Gilmane. Há muito tempo eu não podia participar do batismo por causa do meu trabalho. 7 anos trabalhando, sábado, domingo. Era raro as vezes que eu estava em casa de sábado, era raro as vezes que eu estava de domingo. Então, quando marcava os batismos, eu não podia ir. Era o pastor Henrique que batizava, era o pastor Paulo que queria fazer o batismo, eram outros pastores. Quando eu fui, irmãos, eu vi a nossa irmã Gilmane batizando. Eu disse, meu Deus, eu queria trazer mais almas para descer as águas. Que coisa satisfatória, prazerosa é quando você vê uma pessoa entrando nas águas, morrendo para o mundo e renascendo para Deus. Eu confesso para os irmãos que eu gostaria de ganhar almas e no dia de marcar um batismo para que toda a igreja fosse batizada, fosse no dia do batismo. Eu aceitei Jesus no batismo. Por quê? Porque o pastor marcou o batismo na maior cidade, na maior represa que tinha na cidade. Aquilo foi um evento curioso, onde os crentes iam batizar. Eu fui por curiosidade. Quando eu ouvi a música,
comigo. E ali eu me decidi por Cristo. Irmãos, vamos ganhar almas para Jesus. Daqui 3 meses vai ter um batismo, que prazeroso será. Eu e o irmão Colossu chegar lá, os irmãos chegar lá, e nós tivermos 3, 4 almas para descer as águas. Então vamos evangelizar. Os departamentos vai crescer, a igreja vai crescer. Vamos ser mais comunhão. A quarta coisa que eu gostaria que a igreja tivesse esse ano é desejo de aprender a palavra. Ser discípulo de Cristo. Jesus não ganhou membro de igreja. Jesus não tinha como alvo ganhar membro de igreja. Jesus ganhou foi discípulos. Pessoas que tinham desejo e vontade de aprender a sua palavra. E nós precisamos despertar o desejo de aprender a palavra. Temos uma escola bíblica dominical riquíssima aqui. Esse trimestre estamos falando sobre avivamento, despertamento. E a igreja precisa participar, não somente para ouvir, mas para compartilhar aquilo que aprende aqui. Irmãos, vou fazer uma pergunta para você, se você já leu toda a Bíblia. Claro que muitos irmãos vão dizer, pastor, eu não li toda a Bíblia. E o Novo Testamento? Você leu todo o Novo Testamento? Faça um plano de leitura. Pelo menos no Novo Testamento, você sabia que se você ler um capítulo do Novo Testamento, quantos que eu disse? Quantos? 1. Por dia, de janeiro até junho, você lê todo o Novo Testamento? Se você ler um capítulo, ler um capítulo vai levar, às vezes, no máximo 10 minutos. Alguns irmãos que às vezes não têm o costume de ler, gastam um pouquinho mais. Mas você poderia separar do seu dia, 10 minutos, para pegar a Bíblia e ler aquele texto. Pastor, eu não entendi. Não tem problema, continue lendo. Quando você vai ler, o processo do aprendizado passa por uma questão chamada de amadurecimento. O que é o amadurecimento? O seu cérebro colhe as informações. E com o tempo ele vai amadurecendo na sua mente toda a compreensão daquele texto. Nós que servimos a Jesus temos o Espírito Santo. Nós que servimos a Jesus temos os obreiros da igreja. Então, meu amado irmão, esse ano 2023, vamos nos aproximar mais de Deus através da sua palavra. Conhecer mais da sua palavra. E como nós vamos fazer isso? Vamos participar da escola bíblica dominical. Vamos participar mais dos estudos da igreja. Hoje, as pessoas se importam tanto com outras coisas e se esquecem da palavra de Deus. E a Bíblia diz que a palavra é o alicerce da nossa vida, da nossa fé. É a palavra de Deus. Hoje eu vejo muitos pregadores falando tanto de asneira. Uma Celina até falou algo interessante para mim, disse assim, pastor, o senhor é muito racional, nós somos mais emocional, o senhor é muito racional. Esses dias um irmão falou para mim, pastor, a característica do senhor é que o senhor não é Maria que vai com as outras. Eu disse, não, sou extremamente racional. A minha esposa chega a falar que eu sou frio, gelado. Quantas vezes ela pegou o presente, me deu o presente e disse, estou me dando um bom exemplo, deu o celular. Eu peguei o celular e falei, muito obrigado. Eu não consegue. Aí disse, só isso? Que ela fala que eu sou frio. Mas por que eu sou frio? Porque eu leio a palavra, eu vivo a palavra. Quando eu ouço alguém pregando ou ensinando, a minha mente não somente absorve o que a pessoa está pregando, mas eu comparo com a palavra de Deus e critico aquilo que a pessoa está pregando, se está na palavra de Deus. Mas isso não surgiu da noite para o dia. É o ato da leitura, do aprendizado, do conhecimento. Então, meu irmão, participe da escola bíblica dominical. Os irmãos estão me entendendo? Amém. Eu falei sobre quantas coisas até agora? Quantas coisas? Primeiro, adoração. Segundo, terceiro, comunhão. E o quarto, aprender a palavra, ser um discípulo de Jesus. E o quinto, irmãos, cada um dos irmãos tem questão. Tem dons, talentos dados por Deus. Nesses 12 dias de clamor, nesses 12 dias de culto, eu coloquei cada um dos irmãos para dirigir culto, para pregar a palavra ou para cantar. Eu não dirigi culto, eu não preguei. Quando nós não tínhamos pregadores aqui, eu convidei amigos nossos do ministério para estar pregando. Não convidei nenhum pastor famoso,
Não convidei ninguém que tenha algum título. Por quê? Porque eu quero investir na sua vida. Crescimento na igreja, ele começa quando a própria igreja desperta os seus talentos. Então, nesse ano de 2023, vamos despertar os talentos que vocês têm. E vamos colocar esses talentos nas mãos do Senhor. No livro de Efésios, capítulo 4, no versículo 16, diz que se todos nós usarmos os talentos que nós temos, a igreja é edificada e ela cresce. Irmãos, eu quero fazer um pedido para a igreja. Me ajude a pastorear essa igreja. Você pode ir em lugar que eu não posso ir. Você pode evangelizar pessoas que eu não posso evangelizar. Você pode conversar com pessoas que eu não posso. Me ajude a evangelizar, me ajude a pastorear essa igreja. Como assim, pastor? Pregando, ensinando, liderando o departamento, indo para as casas do evangelismo, liderando alguma coisa diferente da igreja. Esse ano eu quero fazer um simpósio aqui na igreja. O que é simpósio, pastor? É dias onde nós vamos chegar aqui para aprender a palavra. Esse ano eu quero fazer cruzadas evangelísticas, aonde nós vamos todos para algum lugar, escolher algum lugar, alugar um som, ir lá e pregar a palavra de Deus. Mas para isso eu preciso que você se desperte para a obra. Todos nós aqui temos compromisso. Se eu falar que o irmão Cleocir é irresponsável, não tem compromisso, eu estou mentindo. Se eu falar para você que você não tem compromisso, eu estou mentindo. E você tem compromisso com o quê? Com aquilo que você quer ter compromisso. Eu trouxe uma palavra sobre compromisso e comprometimento. Os irmãos se lembram? Se eu perguntasse para os irmãos qual é o seu comprometimento, muitos vão me dizer, pastor, o meu comprometimento é ir na igreja uma vez por semana. Para mim está bom. Eu ir na igreja uma vez por semana, está ótimo. Eu ouço a palavra, eu canto com os irmãos, eu oro 5 minutos, 10 minutos, o pastor ora por mim, eu dou o dízimo e as ofertas, para mim é o suficiente, pastor, não quero mais nada não. Ouço, não, pastor, o meu comprometimento é aprender um pouco a palavra de Deus. Então eu vou participar dos cultos, mas eu também vou participar da escola bíblica dominical. Pastor, eu quero evangelizar nos trabalhos lares. Eu quero me envolver um pouquinho mais na obra. Cada um tem um comprometimento. Cada um tem um compromisso. O seu comprometimento é um, o meu é outro. O que eu gostaria é que você aumentasse esse comprometimento e colocasse a ferramenta que Deus colocou na sua mão para trabalhar na obra de Deus. Os irmãos estão entendendo? Esse ano 2023 vamos fazer algo diferente. Vamos fazer algo. Tinha um slogan em 92 da Rede Globo. Os irmãos que são mais velhos, vocês se lembram? Que era tente, invente, faça 92 diferente. A igreja vai fazer isso. Vamos tentar. Vamos se esforçar. Irmãos, nós, eu e você, vou falar uma coisa que não me leve a mal, não. Presta atenção. Nós gostamos de sombra e água fresca. Não é assim? Pastor, eu trabalhei demais, eu não vejo a hora de chegar em casa, sentar no meu sofá, pegar o controle da minha televisão, ligar na Netflix, ver aquela série que eu estou esperando, pegar o celular com a televisão ligada, controle numa mão e o celular na outra. A pessoa nem assiste, né? Ela ouve a programação e fica no celular falando no WhatsApp, não vê se aquilo é uma terapia para mim, pastor, é ótimo. Meu amado irmão, saia do conformismo, saia do conforto. Vamos para a obra de Deus. Vamos fazer a vontade de Deus. Deus não te chamou para ser prego, parafuso de cadeira da igreja, não. Deus chamou você para fazer a obra de Deus. Amém? Esse ano, eu já estou antevendo com os irmãos, já estou passando com os irmãos. Eu quero trabalhar com os irmãos sobre essas 5 coisas. Vou fazer uma reunião com os irmãos ainda, nós vamos conversar ainda particularmente. Mas o nosso irmão Darlan, o irmão Moisés e a missionária Gilmar já pode programar os cursos de fevereiro com o tema de evangelismo. Vamos começar com a evangelização. Irmãos, quanto mais nós ouvimos alguma coisa, mais inflamado nós ficamos com aquilo. Já reparou? Quando o pastor fala sobre oração, você sai daqui inflamado com desejo de orar. Eu me lembro quando foi lá no final quando eu me converti, em 99, um dia chegou um irmão na minha igreja, com
uma fita do pastor Gilmar Santos, que ele havia pregado em Camboriú. Acho que eu contei isso aqui na igreja. E naquela pregação, Deus curou, Deus libertou, Deus fez coisa extraordinária, eu era novo convertido. Nós acabamos de ouvir aquela pregação, nós estávamos ouvindo aquela pregação numa VHS, fita de vídeo, VHS, vídeo de cassete. Acabamos, nós saímos daquela casa, nós cada um foi para a sua casa. Quando nós chegamos no momento de separar um do outro, cada um para a sua casa, o irmão olhou para mim e disse: ei, Rafael, vai passar a noite em oração, né? Eu disse: como você sabe? Ele disse: rapaz, quando você ouvia aquela pregação, seus olhos brilhavam. Eu disse: realmente, meu pastor era de oração, então vamos orar. Aí quando ia alguém na igreja e pregava sobre evangelização, no outro dia eu saía eufórico, com vontade de evangelizar. Opa, vou ganhar alma, Jesus. Eu li um livro do Heróis da Fé, e o Heróis da Fé fala sobre 20 grandes homens, e cada um desses homens, Deus deu eles uma área. Então, quando eu li sobre Charles Haddon Spurgeon, pregador, eu quis ser pregado. Eu falei: meu Deus, me usa como pregação. Deus vai me usar como pregador. Aí eu cheguei num homem chamado Hudson Taylor, o maior missionário. Eu disse: não fui chamado para pregação, não. Fui chamado para ganhar alma. Você é missionário. Deus me usa para missões. Fomos para uma reunião na nossa sede, fui lá na ajuda missionária e disse: aonde que estão enviando? Estou enviando para a Indonésia. Tem alguém na Indonésia e tem aqui, estou preparando alguém de sair. Eu vou me colocar na posição para me mandarem para a Indonésia. Olha onde eu estou, em Campinas. Aí eu vi outro homem, D.L. Moody, maior avivalismo, maior pregador de alma. Eu disse: não, Deus me chamou, foi para ganhar alma, cruzadas evangelísticas. Vou organizar cruzadas, vou ganhar alma. Eu estou usando esse exemplo para você entender o seguinte: quando você ouve um assunto, aquele assunto se torna muito vivo dentro de você. Então eu quero trabalhar com os irmãos por 2 meses sobre cada um desses assuntos. Então, mês de fevereiro, mês de março, vamos trabalhar sobre evangelismo, para que eu e você nos despertemos para a evangelização, para que eu e você vamos ganhar mais almas para Jesus. Vamos falar de Jesus para aqueles que mais precisam. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda. Se coloque de pé neste momento. Glória a Deus. Ano de 2023 será um ano marcado pela graça de Jesus sobre a sua vida. Irmãos, eu acredito no avivamento. Eu acredito em avivamento. E por que eu acredito em avivamento? Porque se eu não acreditasse em avivamento, eu não estava pregando para você. Se eu não acreditasse em avivamento, eu não estava pregando para você. Não. Por que eu vou pregar sobre avivamento? Por que eu vou estar numa igreja pregando se eu não acredito que Deus pode agir nessa noite aqui? A palavra avivamento não está na Bíblia. Você não encontra ela, só numa tradução que é de Abacuque 3:2. A ideia de avivamento é despertamento. E eu creio no despertamento. E esse despertamento ele começa com quem? Com uma pessoa. Eu sou uma pessoa. Você é uma pessoa. Nós somos. Cabe a nós nos despertarmos. O Espírito Santo quer nos acordar. Ei, preciso de você. Ei, acorda. Coloque aquilo, porque nosso Deus já te concedeu talentos e dons. Coloque esses talentos e dons na mão do Espírito Santo. E Ele vai te usar para ganhar almas, para restaurar vidas, para edificar vidas. Meu amado irmão, esse ano de 2023, vamos fazer da nossa vida. Eu não posso fazer da vida do irmão Fernando. Eu posso influenciá-lo, mas eu não posso fazer dele, mas eu posso fazer da minha. Posso chegar lá em casa, dobrar o meu joelho e falar: vou fazer 2023 diferente. Vou orar mais, vou jejuar mais, vou voltar para os montes. Nós estamos precisando voltar para o monte. Vamos voltar para o monte, dobrar o joelho aí naquele monte, rasgar os nossos joelhos. Vamos fazer vigílias aqui nessa igreja. Eu quero fazer vigília nessa igreja esse ano. Aleluia, eu não sou muito bom para vigília, mas vamos organizar umas vigílias abençoadas. O importante, meu amado irmão, é nós vivenciarmos os projetos e propósitos de Deus. Glória a Deus. Se você puder segurar na mão dessa pessoa linda que está próxima a você.